Entenda Direito, com o professor Gleidson Oliveira. Vamos abrir o Jornal das 6 de hoje falando dos decretos estadual e municipal sobre o toque de recolher. Porque ontem, diante da falta de conciliação entre o governo e a prefeitura, a decisão sobre a qual tem prevalência deverá ser tomada pela Justiça Estadual. É para esclarecer aqui o caminho que a Justiça tem seguido nessa situação, nesses casos específicos, que já está aqui conosco na linha o advogado Gleidson Oliveira. Boa noite, Gleidson. Boa noite, Enio. Boa noite, ouvintes e telespectadores na 96. À disposição, Enio. A Justiça vai decidir o que vale, se é o do estadual ou do município. Falando dos decretos, o Estado afirma que, por ser mais restritivo, teria uma prevalência sobre o municipal. Isso tem fundamento, Gleidson? Enio, eu vou responder aqui bem objetivo, primeiro assentando que aqui eu vou manifestar a opinião sem ideologia, vou me ater à questão estritamente jurídica. Esses dois decretos, do município e do Estado, versam sobre temas que são a proteção à saúde e o funcionamento do comércio, né? Então, aqui há que se fazer essa distinção. Em relação ao horário de funcionamento das atividades comerciais e empresariais, o entendimento da Constituição e do próprio Supremo Tribunal Federal é de que cabe aos municípios regular o funcionamento dos horários, né? Por isso que no decreto estadual a governadora recomenda aos municípios que fixem os horários de acordo com os horários indicados no decreto estadual. Agora, o decreto estadual, no ponto em que institui o toque de recolher, o faz a pretexto de proteger a saúde, né? A questão da saúde, tanto o governo federal, tanto o governo estadual como o governo municipal, todos têm competência para atuar. O governo federal em matéria geral, Estado em matéria geral e município em matéria específica. O ponto aqui, Enio, que eu julgo importante, e esse ponto não tem sido, a meu ver, corretamente discutido, é o seguinte: a lei do Covid, que é a Lei 13.979, quando prevê as medidas que podem ser adotadas pelo governo federal, governo estadual e governo municipal, não faz menção a toque de recolher. As medidas mais drásticas que são mencionadas nessa lei 13.979 são o isolamento e quarentena. O isolamento é a separação de pessoas doentes ou contaminadas. A quarentena é a restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação. Então, a meu ver, o decreto estadual, no ponto em que institui o toque de recolher, e aqui, pasmem, nem na ditadura a gente chegou a ver isso nesses termos, nem no ato institucional número 5 se falava em toque de recolher como se fala hoje normalmente. Esse toque de recolher, Enio, a meu ver, é uma medida flagrantemente inconstitucional. A Constituição não permite, nem a Lei 13.979, não permite que haja uma restrição ao direito de ir e vir do cidadão. Com isso, eu não quero dizer que nós devamos fechar os olhos para a pandemia. Não. É uma situação caótica, o estado do Rio Grande do Norte vive também uma situação caótica, o Brasil, não é? Mas as medidas, né, administrativas de saúde têm que ser adotadas à luz da lei e à luz de isolamentos, e não de proibição do direito de ir e vir. Então, a meu ver, e já há decisões proferidas, por exemplo, no estado do Paraná, no município de Umuarama, no estado de Santa Catarina, em que o toque de recolher foi tido como uma medida inconstitucional, certo, Enio? Uma medida inconstitucional. Agora, as decisões do Supremo Tribunal Federal, no tocante a esse choque de decretos estaduais e municipais,
O que o Supremo exige, e a meu ver também isso não é bem enfatizado, é que a decisão tomada pelo órgão, pelo governo do Estado ou pelo governo do município, tem que ser amparadas em estudos técnicos científicos. Então, houve 2 casos no interior de São Paulo em que o Supremo deu prevalência ao decreto estadual do governador Dória, porque os decretos municipais de 2 municípios lá do interior de São Paulo não eram amparados em dados científicos. Então, aqui, em relação a esse choque dos decretos, penso eu que o toque de recolher é inconstitucional, porque a lei nenhuma permite, nem a lei da Covid, nem a Constituição. Agora, se a medida imposta pelo governo municipal é a mais adequada ou não, essa resposta tem que ser fundamentada em estudos científicos. E a sociedade, e aqui eu me incluo nela como cidadão, nós não temos acesso a esses estudos científicos nem do Comitê do Estado, nem do município. Quer dizer, com base em que as autoridades estão decidindo? Doutor Gleidson. A meu ver, essa questão é uma questão complexa. Agora, toque de recolher nós não devemos aceitar, Enio. Doutor Gleidson, Gustavo Negreiros, boa noite, prazer. Boa noite, Gustavo. Tá falando com o senhor. Me explica, o senhor é muito experiente nessa questão de audiências, questões jurídicas. Me explique explica aí para o nosso ouvinte como é uma audiência de conciliação e quais os ritos dessa audiência de conciliação. A audiência de conciliação visa a discussão de pontos em que ambas as partes têm que abrir mão das suas posições iniciais, né? Não faz sentido, numa audiência de conciliação, a parte querer impor a sua posição, porque se for para impor a sua posição, não tem nem que cogitar de conciliação. Então a conciliação envolve concessões recíprocas. Então cada um tem que abrir espaço da sua posição, parcialmente. Doutor Gleidson, a Justiça pode decidir qual dos 2 decretos é o que vai valer, se é o do município ou do Estado, e se a Polícia Militar continua fiscalizando e cumprindo o decreto estadual, como está acontecendo, ou essa decisão judicial, no caso, se ela acontecer eventualmente, obrigatoriamente anular a validade de um dos decretos? Enio, isso é uma questão que tem que ser dirimida pela Justiça. Agora, o que o Supremo vem decidindo é que o juiz, o judiciário, não pode substituir o administrador público. Então, a meu ver, o que o judiciário tem que examinar, nesse caso aqui de Natal e do Rio Grande do Norte, os decretos do Estado e do município, é se as decisões tomadas pelos decretos se são compatíveis com a Constituição e se são motivadas. Então, esse mandato de segurança que está em andamento no Tribunal de Justiça, o tribunal vai ter que se pronunciar até onde poderia ir o decreto estadual e até onde poderia ir o decreto municipal. Agora, eu sinto falta, e aqui sem tom de crítica, lá o mandato de segurança foi impetrado por um promotor de justiça e o procurador, me parece, que pediu desistência, o procurador-geral. Era isso que eu queria perguntar ao senhor, doutor Gleidson. Na sua experiência, de quem é a competência de se pedir isso? O que é que o senhor espera do Ministério Público, num caso desse? Gustavo, aqui o direito sempre tem muitas interpretações, mas um dos princípios constitucionais é a independência funcional. Então, o procurador-geral é chefe, mas ele não pode interferir na atuação, entre aspas, dos promotores e procuradores de justiça. Cada um tem sua independência funcional. Eu penso que o promotor que impetrou o mandato de segurança tem independência funcional para agir, né, e impetrar o mandato de segurança perante o tribunal, e acredito que o procurador-geral não pode atravessar um pedido de desistência. Agora, independentemente disso, Gustavo, o
que eu sinto falta é a atuação da classe empresarial. Então, eu não tive ciência de ação de federação de indústria, federação de comércio, de partidos políticos de oposição. Não se tem notícia da atuação. E nós estamos diante de uma situação que não se pode fechar os olhos para o problema da saúde, essa pandemia terrível, mas também não é instituir o toque de recolher que vai resolver. Vai solucionar o problema. Gleidson, se fosse solucionar o problema, São Paulo não teria altos índices de Covid, né, no estado de São Paulo. É verdade. Doutor Gleidson, a última pergunta. Quer dizer, de uma forma bem resumida e de uma forma bem didática, a Justiça não tem competência para julgar qual decreto que vai ser validado, ou tem? A Justiça vai se pronunciar sobre os limites de cada decreto. Então, o que o Judiciário vai decidir é se o decreto estadual poderia impor uma medida intitulada de toque de recolher. E até onde pode ir o município em relação à regulação do funcionamento. A minha opinião, a minha humilde opinião é de que o toque de recolher não tem amparo legal, então não tem amparo na lei da Covid, não existe essa figura, e que o decreto do município, a princípio, é que deve prevalecer, porque cabe ao município, dentro das suas especificidades, legislar sobre assuntos locais. O decreto do município só poderia ser afastado se eventualmente se constatar que a decisão foi tomada sem amparo científico. Minha opinião, ainda. Doutor Gleidson, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal das 6. Até a próxima semana. Até a próxima. Boa noite a todos e um abraço.